Por muitos anos, eu vivi algo que muitos sonham em alcançar, uma vida sustentada apenas por dividendos. 12 anos, para ser exato. 12 anos sem depender de um chefe, sem bater ponto, sem esperar o salário cair no fim do mês. 12 anos vivendo daquilo que meus investimentos geravam enquanto eu dormia. Parece perfeito, né? Mas deixa eu te contar a verdade brutal, menos a parte que ninguém mostra nos vídeos de como viver de dividendos ou nos posts motivacionais de finanças. Porque a verdade é que viver de dividendos é possível sim, mas não é o paraíso que te prometeram. E, principalmente, exige um tipo de mentalidade que a maioria dos jovens ainda não desenvolveu. E é sobre isso que eu quero abrir teu olho hoje. Quando eu comecei a investir, eu não tinha herança, não tinha pais ricos e nem um grande salário. Eu tinha apenas um sonho: sair da corrida dos ratos. Aquela vida onde você acorda cansado, trabalha o dia inteiro para pagar boleto. E no fim do mês, o dinheiro evapora como se tivesse um buraco no bolso. Eu queria liberdade, e a promessa de viver de dividendos parecia o caminho perfeito para isso. Afinal, quem não quer ver o dinheiro caindo na conta todo mês, sem precisar trabalhar por ele? Mas o que ninguém te diz é que para chegar lá, você vai precisar aprender a amar o tédio, abraçar o longo prazo e lutar contra o próprio impulso de querer resultados rápidos. Nos primeiros anos, eu cometi todos os erros possíveis. Investia no que estava na moda, seguia dicas aleatórias da internet e ficava obcecado olhando os gráficos subindo e descendo. Cada queda parecia o fim do mundo. Cada alta me fazia achar que eu era um gênio das finanças. Mas a verdade é que eu estava só brincando de investir. Foi só quando eu parei de buscar emoção e comecei a buscar consistência que as coisas começaram a mudar. Porque investir de verdade não é sobre ganhar dinheiro rápido. É sobre construir riqueza devagar, de forma sólida e paciente, enquanto o resto do mundo continua tentando achar atalhos. Lembro do dia em que recebi meu primeiro dividendo. Mas a parte brutal vem agora. Quando finalmente cheguei lá, quando meus dividendos começaram a cobrir todas as minhas despesas, eu descobri algo que ninguém fala. Viver de dividendos não é o fim da jornada, é o começo de um novo desafio. Porque a liberdade sem propósito vira vazio. Eu achava que o dinheiro resolveria tudo, mas o dinheiro só amplifica quem você já é. Se você é perdido, ele te deixa mais perdido. Se você é disciplinado, ele te dá ao sós. E foi aí que eu percebi. O verdadeiro objetivo de investir não é parar de trabalhar, é poder escolher o que vale a pena trabalhar. Durante esses 12 anos, vi muita gente começar e desistir no meio do caminho. Jovens que queriam liberdade, mas não estavam dispostos a esperar. Gente que trocou a consistência pela euforia de uma promessa rápida. Alguns até acertaram por sorte menos, mas logo perderam tudo, porque não tinham base emocional para lidar com o sobe e desce do mercado. E é aí que entra a verdade que poucos têm coragem de dizer. Investir é 10% técnica e 90% psicológico. Você pode ler todos os livros, ver todos os vídeos, entender todos os indicadores, mas se não dominar suas emoções, o mercado vai te engolir. O segredo é aprender a gostar do processo. Acordar sabendo que cada pequeno aporte é uma semente que vai florescer no tempo certo. E o mais bonito é que quanto mais cedo você começa, mais o tempo trabalha a seu favor. O tempo é o ativo mais poderoso que existe. É o único recurso que, quando bem usado, transforma pequenas quantias em fortunas. Albert Einstein dizia que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende isso, ganha. Quem não entende, paga. E ele estava certo. Eu sou prova viva disso. Mas deixa eu te dizer algo ainda mais importante. Viver de dividendos não é sobre fugir do trabalho, e sim sobre trabalhar por escolha, não por necessidade. É sobre poder dizer não para aquilo que não te faz bem. É sobre ter tempo para estar com quem você ama, para cuidar da sua saúde, para fazer o que realmente importa. É sobre liberdade, não luxo. Muita gente confunde liberdade financeira com ostentação, mas liberdade não tem nada a ver com carro caro ou relógio de marca. Menos tem a ver com dormir em paz. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com o jovem que eu era, eu diria: não tenha pressa, mas não perca tempo. Comece com o que você tem. Aprenda o básico. Invista de forma constante. E o mais importante, não desista quando parecer que não está dando resultado. Porque no início, o crescimento é invisível. Os dividendos são pequenos, as recompensas são lentas. Mas quando o tempo faz a mágica dele, tudo muda de repente. É como plantar uma árvore. Você rega e nada acontece por meses. E então, um dia, ela começa a crescer e nunca mais para. Hoje, olhando para trás, eu percebo que o que mais me transformou não foi o dinheiro que ganhei,
mas a pessoa que me tornei no processo. Aprendi paciência, disciplina, humildade e visão de longo prazo. Aprendi que o verdadeiro poder do investidor não está na conta bancária, mas na mentalidade. E é isso que eu quero que você entenda. O investimento mais valioso que você pode fazer é em si mesmo. Então, se você está começando agora, não se preocupe com quanto tem para investir. Se preocupe com o hábito. Invista todo mês, mesmo que seja pouco. Estude, aprenda, erra, mas não pare. O tempo vai recompensar quem não desiste. E quando você olhar para trás, vai perceber que o dinheiro foi apenas a consequência de ter feito o que poucos tiveram coragem de fazer: permanecer. Como disse Warren Buffett, o mercado é um dispositivo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. E essa é a verdade brutal que poucos aceitam menos, mas todos que vencem entendem. Se essa mensagem fez sentido para você, então não deixe que ela seja apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Reflita sobre o que você quer construir nos próximos 10, 20 anos. Não pelo dinheiro, mas pela liberdade que ele pode te dar. E se você quiser continuar aprendendo a criar essa liberdade passo a passo, se inscreve no canal, porque aqui eu vou te mostrar, sem filtros nem promessas falsas, o caminho real de quem vive de renda, menos com erros acertos, e a verdade que ninguém te conta. Porque no fim das contas, viver de dividendos é possível sim, mas viver de propósito é essencial. Mas tem uma coisa que eu aprendi da forma mais dura: a jornada financeira não é linear. Tem momentos em que tudo dá certo e momentos em que parece que o universo inteiro conspira para te testar. E o vive crises, quebras, mudanças de governo, inflação, juros altos. E em cada uma delas, o medo batia forte. Sabe o que me manteve de pé? A clareza de propósito. Eu sabia por que estava investindo. Não era só pelo dinheiro. Era pela minha paz, pela minha família, pela minha liberdade. Quando você tem um porquê forte o bastante, você aguenta qualquer como. Outra coisa que ninguém te conta é que viver de dividendos exige uma maturidade que vai além dos números. Quando o dinheiro começa a entrar sem você precisar trabalhar, a tentação de se acomodar é enorme. Eu caí nessa armadilha por um tempo. Comecei a relaxar, a gostar mais, a perder o foco. E foi aí que eu percebi: se você não continuar crescendo como pessoa, o dinheiro vai te enfraquecer, não te fortalecer. A liberdade sem evolução vira decadência. Por isso, se você sonha em viver de renda, entenda: você precisa continuar produzindo, aprendendo, compartilhando, porque a mente humana precisa de propósito, tanto quanto o corpo precisa de ar. Também precisei aprender a lidar com o olhar dos outros. Quando você começa a se afastar da lógica tradicional, quando para de correr atrás de status e começa a construir patrimônio em silêncio, menos muita gente vai te julgar. Vão dizer que você é mão de vaca, que está perdendo a vida economizando. Eu ouvi isso por anos, mas hoje muitos desses mesmos que riram de mim estão presos em dívidas, enquanto eu tenho liberdade. A verdade é que a sociedade ensina a gastar para parecer rico, não a investir para ser livre. O verdadeiro jogo da riqueza é invisível. E há outro ponto que quase ninguém menciona: o peso da solidão nessa caminhada. Investir é muitas vezes um ato solitário. Enquanto seus amigos estão gastando no fim de semana, você está escolhendo onde aportar. Enquanto os outros buscam prazer imediato, você planta paciência. Mas essa solidão não é castigo, é o preço da diferença. E quando você colhe os frutos, percebe que valeu cada renúncia. A liberdade tem um gosto que o consumo nunca vai te dar. Por fim, depois de 12 anos, entendi que o maior dividendo que a vida me pagou não veio da bolsa de valores, mas das escolhas que fiz todos os dias. Viver de dividendos é sobre construir um estilo de vida onde o tempo trabalha para você, mas o tempo só trabalha a favor de quem respeita ele. Então, se eu puder te deixar uma última lição, é essa: nunca subestime o poder dos pequenos passos, porque é com eles que você constrói a montanha da sua liberdade. E lembre-se, não é o quanto você ganha, mas o quanto você mantém e faz multiplicar que muda o jogo. Dinheiro é consequência de mentalidade, e mentalidade é consequência de propósito. O dinheiro vai te dar conforto, mas só o propósito vai te dar sentido. E quando você une os dois, você não apenas vive de dividendos, você vive uma vida que vale a pena.